Você já ouviu falar da Arca de Noé, não é mesmo? Talvez desde criança você conheça essa história. Mas o que eu quero te mostrar hoje vai além de um simples relato bíblico. Quero te convidar a mergulhar comigo em cada detalhe dessa narrativa impressionante. E atenção, não pule este vídeo, porque cada parte tem uma revelação que pode transformar a sua vida. Imagine comigo, uma humanidade inteira perdida em violência, corrupção e pecado. Pessoas vivendo sem limites, sem respeito, sem temor. Era como se o mundo tivesse perdido o rumo, mergulhado em uma escuridão que parecia não ter volta. Agora pense comigo, será que os dias de hoje não se parecem muito com isso? Guarde essa pergunta, porque ela vai fazer todo sentido até o final desta história. Deus olhou para a terra e viu a maldade se multiplicando. A violência havia tomado conta. Ninguém mais se importava com a vida do próximo. E então, o Criador decidiu agir. Ele determinou que traria juízo sobre toda a humanidade. Mas em meio a tanta escuridão, havia um homem diferente. Noé. E eu quero que você entenda isso. Noé não era perfeito, mas ele andava com Deus. Ele buscava viver em obediência, mesmo quando todos ao redor viviam na contramão da vontade divina. Foi por causa disso que ele encontrou graça diante do Senhor. E aqui está uma chave poderosa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter um coração inclinado a Deus. E então, Deus revelou a Noé um plano inacreditável. Imagine você, ouvindo isso diretamente do Criador. Construa uma arca, porque vou enviar um dilúvio que destruirá toda a terra. Pense bem, nunca havia chovido daquela maneira. Ninguém tinha visto algo parecido. Como acreditar em algo que parecia impossível? Mas Noé creu. Deus deu instruções detalhadas. A arca deveria ser feita de madeira de cipreste, coberta por dentro e por fora com betume, para que fosse resistente e impermeável. O tamanho, aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. 3 andares com compartimentos para abrigar todos os animais que viriam. Pare e pense. Isso era gigantesco, principalmente para a época em que ele vivia. Não havia máquinas, não havia tecnologia. Apenas fé, obediência e trabalho duro. Agora, imagine a cena. Noé começa a cortar madeira, a construir algo enorme no meio de um terreno seco. Os vizinhos passam, olham e começam a zombar. Esse homem ficou louco. Está construindo um navio em terra firme e ainda fala de um dilúvio que nunca vimos. A cada martelada de Noé, risadas ecoavam ao redor. Mas ele continuava, porque sua fé era maior do que as críticas. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Talvez você também tenha um projeto de fé, algo que Deus colocou no seu coração, mas as pessoas não acreditam. Elas riem, duvidam, criticam. Mas o exemplo de Noé nos mostra que quem obedece a Deus nunca é envergonhado. O tempo passou, décadas de construção, e a cada dia a arca ganhava forma. Até que chegou a hora de algo ainda mais impressionante. Os animais começaram a vir. 2 a 2, macho e fêmea, de todas as espécies. Imagine a cena. Leões, elefantes, girafas, aves, répteis, todos caminhando em direção à arca. Não era Noé quem os buscava, era Deus quem os conduzia. O impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. E ainda assim, muitos riram, muitos zombaram. Eles viam o milagre acontecendo diante deles, mas preferiam ignorar. E aqui há uma verdade dura. Nem sempre milagres são suficientes para convencer quem tem o coração endurecido. Finalmente, o momento chegou. Deus disse a Noé e a sua família que entrassem na arca. 8 pessoas no total. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. E quando todos estavam dentro, a porta foi fechada. Mas preste atenção, não foi Noé quem fechou a porta, foi o próprio Deus, porque havia chegado a hora. E então o céu se abriu. Gotas de chuva começaram a cair. Primeiro suaves, depois mais fortes. Até que rios transbordaram, fontes subterrâneas se romperam e águas começaram a cobrir a terra inteira. O que parecia impossível agora era uma realidade assustadora. As pessoas que zombavam começaram a correr em desespero. Imagino mães tentando salvar seus filhos, homens batendo na porta da arca, gritos de pavor ecoando por
lados. Mas a porta estava fechada. E quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. A terra inteira foi coberta. Montanhas desapareceram sob as águas. Tudo o que tinha fôlego de vida pereceu. Apenas Noé, sua família e os animais na arca permaneceram em segurança. Agora imagine o silêncio dentro daquela embarcação. O som das chuvas lá fora, o balanço da arca sobre as águas e a certeza de que estavam vivendo o juízo mais terrível da história. Mas ao mesmo tempo, também havia paz. Porque mesmo em meio ao caos, Deus preservava a vida dos que confiaram nele. As águas prevaleceram por 150 dias e depois, pouco a pouco, começaram a baixar. A arca repousou sobre o monte Ararat. Noé então soltou um corvo, depois uma pomba. E quando a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, ele soube. A terra começava a florescer novamente. E por fim, Deus deu a ordem: saiam da arca. E assim Noé e sua família saíram, junto com todos os animais. Imagine o ar fresco, o cheiro da terra molhada, a sensação de recomeço. Eles tinham sobrevivido ao maior desastre da história da humanidade. E a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios em gratidão. E Deus se agradou, estabelecendo uma aliança com a humanidade. Uma promessa que ecoa até hoje. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele colocou no céu o arco-íris. E cada vez que você olha para o arco-íris, lembre-se, é um lembrete da fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Se você estivesse naquela época, teria acreditado em Noé? Teria entrado na arca ou teria ficado do lado de fora, rindo e zombando? Essa história não é apenas sobre o passado. Ela fala sobre o presente e o futuro. Jesus disse que nos últimos dias seria como nos tempos de Noé. As pessoas vivendo como se nada fosse acontecer, casando, trabalhando, se divertindo, até que veio o dilúvio. E hoje, muitos vivem assim, sem perceber que um juízo maior ainda está por vir. Mas assim como no passado havia uma arca, hoje também há um caminho de salvação. Jesus Cristo. Ele é a nossa arca e a porta ainda está aberta. Eu quero que você entenda isso com todo o seu coração. Um dia essa porta vai se fechar. E quando isso acontecer, não haverá como entrar depois. Por isso, a hora de escolher é agora. A história da Arca de Noé é um chamado urgente. Um alerta para que não desprezemos a voz de Deus. Um convite para confiar, mesmo quando tudo parece absurdo. Um lembrete de que obediência salva vidas. Assim como Noé, você pode ser ridicularizado por sua fé. Pode ser criticado por escolher obedecer a Deus. Mas no final, a recompensa é a vida. Então, não ignore essa mensagem. Não deixe para depois. A Arca de Noé não é apenas uma história antiga. Ela é um espelho para o que estamos vivendo hoje. Se você está ouvindo isso agora, saiba. Deus está te chamando. Ele quer que você esteja seguro dentro da arca que é Cristo. Não fique do lado de fora. Entre enquanto há tempo. E quando você olhar para o céu e ver o arco-íris, lembre-se dessa promessa. Deus é fiel. Ele guarda, Ele salva, Ele protege. Agora eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine. E se você tivesse a oportunidade de entrar na arca? E se hoje fosse o último chamado? O que você escolheria? Não deixe essa chance escapar. A arca ainda está aberta. A porta ainda não se fechou. Mas um dia ela vai se fechar. A decisão é sua. Gostou dessa história? Nos siga para conhecer mais sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos te guiar por este caminho, mostrar a verdade da Bíblia, para que você possa ter uma vida plena em Deus. Curta e compartilhe. Nos ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas.